Isso, Vera, isso. Bom dia a todos. Realmente, muitos assuntos. Nós vamos tentar fazer um balanço de um pouco, prever a semana que vem. Aqui nós estamos com o deputado Heitor Freire, que é do PSL do Ceará, e também com o deputado subtenente Gonzaga, que é do PDT de Minas. Vamos começar pelo plenário de ontem. Foi muita coisa, duas propostas de emenda à Constituição, cada uma em 2 turnos. Quer dizer, houve acordo para isso, havia apoio, porque senão não passaria desse jeito. Deputado subtenente Gonzaga, como é que o senhor avalia essas PECs aprovadas ontem? Bom dia. Bom dia. Eu avalio que elas são importantes porque ela recoloca o Poder Legislativo na sua soberania constitucional de, inclusive, aprovar o orçamento. O governo brasileiro, né, ele é exercido pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, e o orçamento, a sua aprovação, a sua responsabilidade é compartilhada com o Executivo e Legislativo. O Executivo cumpre, executa um orçamento que, na sua essência, é aprovado. Tanto é que até para ultrapassar para a regra de ouro é preciso autorização do Congresso Nacional. Portanto, essa é uma essência do modelo da nossa gestão, da nossa federação, Poder Executivo, Poder Legislativo. Então, eu acho que é fundamental. Eu, de fato, se eu pudesse, eu acabaria com as emendas parlamentares, tanto individuais quanto de bancadas, porque entendo que se nós aprovarmos o orçamento, garantindo, portanto, as prioridades lá no nosso município, no estado, o executivo executaria normalmente. Mas na medida que elas existem, não há nenhuma sinalização de que elas serão extintas no curto prazo, então é preciso dar garantias de que elas serão executadas, porque senão nós estaremos abdicando de uma competência e deixando a população, porque quando você faz uma indicação de uma emenda, você faz um compromisso com uma política pública. Na verdade, o recurso é público, o recurso é da União, nós, por esse processo, apenas fazemos uma indicação a partir de uma demanda, de uma necessidade, discutida na base. Se eu pudesse, eu acabaria com as emendas, mas em ela existindo, sendo impositiva, é fundamental. Da mesma forma da medida provisória. Eu acho que recoloca a importância do Poder Legislativo, do Poder Executivo. A medida provisória precisa existir, ela precisa, de fato, de atender, de ser editada por razões de urgência e relevância, aquilo que não pode esperar. E, na verdade, nos últimos anos, como o plenário colocou muito bem, nos últimos anos elas foram usadas para tudo, ou quase tudo. E, durante muito tempo, o Legislativo gostava das medidas provisórias porque era o caminho mais curto deles colocar os jabutis, como ficou definido. Então, na verdade, o próprio Legislativo acabava incentivando o governo a editar medidas provisórias sobre assunto específico, e aí funcionava em cima de grupos que têm maior poder, né, aqui dentro da Câmara, os líderes, grupos de pressão, conseguiu com muito mais facilidade atravessar a rua e no Presidente da República conseguiu a medida provisória. E a partir dela se reconstruía, como nós vimos agora recente na medida provisória 678, que independente do mérito, ela veio de lá com 3 artigos para alterar, para prorrogar o cadastro do CAR e saiu com uma revogação, quase que uma revogação do Código Florestal. Portanto, esse modelo realmente tem que parar e precisamos de garantir apenas que o Poder Executivo tenha, pela sua responsabilidade, pela sua obrigação, a competência de, em sendo urgente e relevante, de fato, tomar a medida emergente e o Congresso corrobora ou não. Mas como mecanismo natural e corriqueiro de legislar, realmente as medidas provisórias precisavam dessa mudança, ela foi importante. Vamos inaugurar um novo momento e acredito que vai dar certo. Deputado Heitor Freire, são 2 medidas que colocam o Legislativo e o Executivo em pontos diferentes, mas o PSL votou a favor aqui. Como é que o senhor avalia essas 2 propostas de emenda à Constituição? Uma vai para o Senado, outra já vai ser promulgada. Acredito que foi uma semana muito importante, são emendas importantes, isso mostra que o Executivo está tendo sim um diálogo com o Legislativo. Nós vimos nas votações das licitações, nas votações de ontem, isso aí abre caminho para que semana que vem a gente possa votar a regra de ouro. Já existe um consenso devido à ineficiência de governos anteriores. O Brasil herdou um déficit muito grande, ou seja, não existe dinheiro para pagar programas como Bolsa Família, como BPC, não existe de fato dinheiro. Então já existe um consenso de que esse crédito suplementar tem que ser aprovado para que os programas continuem, as contas sejam pagas, e eu coloco isso na conta de governos ineficientes anteriores. Semana que vem votaremos isso
E aí abre-se o caminho para que a reforma da Previdência, a nova Previdência, que é algo tão importante para o Brasil, controlar seus gastos, ganhar mais confiabilidade, credibilidade no mercado internacional e que o Brasil de fato cresça. Então, uma semana importante, está tendo esse diálogo, o Executivo vem enviando os seus projetos para essa casa está consciente de que precisa aprovar e de que precisa estar unido com o Executivo, porque estamos todos juntos e unidos em um mesmo barco, para que o Brasil cresça e se desenvolva. Deputado, uma coisa rapidinho, voltando sobre a regra de ouro, alguns deputados estão negociando, parlamentares negociando mais dinheiro para a educação, corte de verbas, Minha Casa Minha Vida. Você acha que tem espaço para negociar ainda na Comissão Mista de Orçamento, depois no Congresso? Eu acredito que o diálogo é sempre importante e principalmente o debate. Agora, o contingenciamento ele tem que ser feito. Nós não podemos gastar mais do que arrecadamos. Então, como as despesas dos governos anteriores foram muito além do que arrecadamos, esse ano herdamos isso. E está aí como o Brasil se encontra no fundo do poço. Então, o contingenciamento, ao meu ver, ele tem que ser de fato segurado. Primeiro, vamos ver o que a gente vai arrecadar, para que no final do ano, setembro, outubro, tendo essa arrecadação, destrave esse contingenciamento e possa ser gasto. Nesse momento, existem prioridades para essa regra de ouro, principalmente os programas como Bolsa Família, BPC, tão importantes lá para o meu estado, para a minha região, para o Nordeste. Como eu disse, eu acredito que vai ser aprovado, o contingenciamento ele tem que ser, eles têm que estar em vigor e no final do ano a gente avalia, no final não, no segundo semestre, a gente avalia se de fato arrecadamos o que estava esperado, então se gasta, se não, não pode gastar. Deputado Subtenente Gonzaga, como é que o senhor avalia que vai ser semana que vem essa questão da regra de ouro na Comissão Mista e depois no Congresso? Olha, a responsabilidade pela gestão orçamentária do Poder Executivo, mas pelas políticas públicas é do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Portanto, eu considero importante que nesse momento que se discute essa concessão de crédito e ela é devida e vai ser aprovada, que se discute também prioridades. Então, se há uma necessidade, o reconhecimento de que determinados programas precisam de recursos para ser pago, nós compreendemos, e não é por uma questão partidária, por uma questão da essência das despesas com a educação, que esse é um bom momento, sim, do governo executivo, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, fazer esse debate, fazer essa discussão das prioridades. A prioridade é do Brasil, a prioridade não é de um gestor, de um ministro, de um presidente, é a prioridade do Brasil e eu particularmente compreendo que a questão do contingenciamento da educação é de fato algo que tem que ser colocado nesse processo. Essa é uma prioridade do Poder Legislativo e de vários setores do Poder Executivo. É claro que o gestor que tem que ter a responsabilidade da execução, de em última medida assinar o cheque, vamos dizer assim, ele precisa sim de estar dizendo, olha, não tem dinheiro para isso. Mas se está abrindo crédito para permitir o governo federal a caminhar em determinados programas, e nós vamos fazer isso aqui na Câmara, é o momento sim de nós discutirmos e eu espero que haja o reconhecimento de que o contingenciamento da educação, ele precisa ser resolvido. Esse é um bom momento e esse é o debate que tem que acontecer de fato. Não pode ser apenas uma homologação de prioridades de A ou de B. A prioridade é do poder, do governo, é do país e no caso da educação ela é fundamental nesse momento. Então não se trata, na minha visão, de uma discussão de partidária, nem de análise de governo passado ou atual. É que a educação não pode esperar. Se a educação é prioridade, nós temos que nesse momento sim garantir que, na medida que estamos admitindo quebrar a regra de ouro, que se resolva também o problema da educação, por exemplo, que é um dado aí relevante para todos nós. Bom, deputados, a gente está com o tempo quase encerrando, mas precisamos falar um pouquinho da reforma da Previdência, entrando aí nessa reta final na comissão, apresentação de relatório prevista para o início da semana que vem, entrevista coletiva hoje. Deputado Subtenente Gonzaga, o senhor acha que vai avançar na comissão e votar no plenário ainda esse semestre? Eu espero que nós tenhamos muito mais tempo na comissão, porque de fato, primeiro não tem consenso, não tem voto para aprovar, a não ser num processo de atropelamento na comissão. O debate ainda não foi suficiente, as emendas, foram 200 e tantas emendas que foram apresentadas, é óbvio que não deu tempo de analisar todas com responsabilidade, é claro que o relator tem já seus fundamentos, o governo tem seus fundamentos, mas nós esperamos que o governo tenha a consciência, a responsabilidade de reconhecer particularidades em vários setores. Como as emendas apontaram, não é possível que nós tenhamos 200 e tantas emendas, que ainda que algum deputado tenha apresentado 2 ou 3, mas isso representa pelo menos 50
posições diferentes de deputados que estão representando segmentos. Por exemplo, a questão dos militares estaduais, que é a minha categoria, não está resolvida. Nós estamos num conflito muito grande porque o governo federal, a partir do texto da PEC, preservou corretamente a condição dos militares federais, mas destruiu os militares estaduais, os policiais. Ontem tivemos reunião com o líder do governo. Os policiais estão se sentindo traídos pelo presidente da República, na medida que ele sequer quer reconhecer, o texto da PEC 06 não reconheceu, e no processo de discussão o governo também não reconheceu ainda as condições de risco de vida, para reconhecer uma premissa fundamental para o exercício da atividade policial, que é reconhecer o risco de vida. E não é reconhecer apenas para dizer, não, realmente sua atividade é perigosa, é para garantir o direito a uma aposentadoria especial. Nós não podemos avançar na comissão. Portanto, ainda que o relator tente trazer o relatório, haverá sim uma grande pressão, mobilização inclusive de rua, e não é para destruir a Previdência não é para destruir o governo não, é porque nós não podemos admitir essa premissa de que temos que todos morrer agora para salvar o Brasil. Não, o Brasil precisa sobreviver e salvar todo mundo, salvar os policiais, salvar os professores, os trabalhadores, e eu sou daqueles que discordam de que a Previdência é a única possibilidade do Brasil dar certo. Não é verdade. O governo federal, na minha visão, e é um governo que nós apoiamos, nós ajudamos a elegê-lo, a nossa categoria foi a primeira a ir para a rua a carregá-lo no colo, nos ombros, nos aeroportos, mas estão sentindo, eu estou repercutindo aqui um sentimento da classe, estão se sentindo traídos nesse processo da reforma da Previdência. Portanto, eu espero que o relator, primeiro, não apresente o relatório agora, e segundo, que abra, de fato, o processo de negociação. Não é abrir reunião não resolve. Nós precisamos de abrir um processo de negociação, reconhecer a pressão que os governos federais estão fazendo para que o Congresso suje as mãos ao sangrar o direito dos servidores, dos policiais. Isso é uma agressão inaceitável. Se o governador candidatou para fazer a gestão, que ele assuma a responsabilidade de fazer a gestão. Nós queremos devolver os servidores estaduais para os estados, seja os militares, seja os servidores policiais, professores. O estado tem que ter sua responsabilidade. Nós vivemos numa federação. Portanto, normas gerais, tudo bem aqui. E já tem na Constituição, né? Os servidores já têm FUNPRESP, os servidores já têm teto. Portanto, não há muito o que fazer. Já foi sangrado o suficiente. O que nós precisamos é de valorização. O estado precisa de reconhecer que os servidores públicos, os policiais militares, têm uma função imprescindível para a governabilidade, para a cidadania, para a preservação da vida. Portanto, isso precisa ser reconhecido e, nesse momento da reforma da Previdência, é o momento do governo reconhecer isso. Discurso não resolve. Ok, deputado, subtenente Gonzaga, obrigada pela entrevista. Deputado Heitor Freire, isso é um assunto sensível, pelos cálculos do governo, não tem voto ainda no plenário. Como é que vai ser a reforma da Previdência? Como é que pode ser negociada ainda? A reforma da Previdência, uma nova Previdência, ela é necessária sim. Governos anteriores, como Lula, Dilma, Fernando Henrique, Collor, Temer, todos já sabem da necessidade, já sabem que o sistema está falido e está quebrado. Então, vir com essa falácia de que não, a gente tem que ter mais debate, eu acho que é irresponsabilidade dessa casa. Todos sabem, principalmente o cidadão que está aí nos acompanhando, todos já sabem que as leis, tudo aqui nessa casa, anda de forma muito devagar. Então, aumentar com essa história de debates, de mais isso, de mais aquilo, eu acho que é irresponsabilidade dessa casa. Nós temos hoje algo grave, o Brasil está sangrando, chegamos ao fundo do poço, foram 2 décadas de governos ineficientes, irresponsáveis, sangrando essa nação com muitos privilégios, entendeu? Então, a gente tem que acabar com isso, nós temos que aprovar essa reforma de imediato, o debate está acontecendo, sou membro titular da Comissão Especial da Previdência, as audiências públicas têm sido esclarecedoras, o ministro já esteve aqui, o secretário da Previdência já esteve aqui, os números estão abertos, o Brasil já reconhece, a esquerda, a situação, a direita já sabem da necessidade, então tem que avançar, o Brasil não pode parar com essa história de vamos fazer debate, de vamos fazer grupo de trabalho, isso aí para mim, sendo bem sincero, que sou do Ceará e tenho uma língua meio solta, é conversa fiada, entendeu? O Brasil não pode parar, uma reforma da Previdência é necessária de imediato, o Brasil, ele de fato chegou no fundo do poço, não é admissível um orçamento de 1,2 trilhões e você gastando 903
bilhões só em previdências e programas assistenciais. O Brasil não está arrecadando, essa conta não está fechando, o relatório tem que ser apresentado, tem que ser aprovado. Existe esse consenso sim nessa casa, a esquerda sabe que tem que aprovar. Agora ficam fazendo birra porque foi o Bolsonaro que teve coragem de colocar nessa casa para aprovar. Quem elegeu o Bolsonaro, claro, temos várias categorias, os militares são importantíssimos. Agora também nós temos o público evangélico, temos vários outros públicos, os movimentos de direita, conservadores, que eu fui ativista conservador, dediquei os meus últimos 4, 5 anos levando essa mensagem do presidente Bolsonaro e acreditando nesses valores que ele defende, e fomos colocados aqui para votar e aprovar isso rápido. Então essa casa não pode esperar, já sabemos da demora, como é burocrático o sistema aqui dentro, então tem que ser aprovado rápido. O Brasil precisa aprovar essa reforma, é o fundamento para outras reformas tributárias, fiscais, o Pacto Federativo, para o Brasil de fato crescer e se desenvolver. Bom, deputado Heitor Freire, bom, essa questão da reforma da Previdência é um debate que está sempre quente aqui no Salão Verde, na Câmara dos Deputados. O deputado Heitor Freire vai falar rapidinho sobre a sessão solene que ele vai abrir daqui a pouco, né, deputado, em homenagem à oração da madrugada e também à Igreja Metodista Bipyongyang. Deputado, qual que é a importância dessa solene, dessa oração da madrugada? O que o senhor pretende no plenário agora de manhã? O que nós queremos valorizar é o dia da oração, a oração da madrugada. Há 50 anos atrás, a Coreia tinha uma perseguição cristã muito grande, menos de 3% eram cristãos, os cristãos eram perseguidos. A Coreia do Sul passando por uma grave crise ali devido a guerras norte e sul. Então, logo após esse conflito, guerra, o país estava em destroços mesmo, caído. E aí o que é que aconteceu? O grupo de cristãos começaram a orar na madrugada e hoje nós já vemos o resultado. Hoje mais de 50% da população são cristãos. Hoje o país é um dos países mais ricos economicamente, academicamente. Então, isso tudo nós acreditamos que é devido à fé do povo e à oração. Um grupo de brasileiros, de pastores, reverendo, trouxe isso para o Brasil há 7 anos. Estamos vendo os resultados. Esse momento que o Brasil vive de reviravolta, está vindo uma direção, indo para outra direção. O Brasil agora com essa oportunidade de crescer, isso tudo devido a muitas pessoas que têm orado e entregado essa nação a Deus. Então vamos fazer uma sessão solene, reconhecer de fato que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado. Bom, deputado Heitor Freire, obrigado pela entrevista. Deputado subtenente Gonzaga, obrigada. Vamos voltar para a Vera.